Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, observando alguns conceitos. Militar estrangeiro. Artigo 11. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Pessoa considerada militar. Artigo 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Aqui o conceito de pessoa considerada militar é um conceito um pouco restrito, está muito restrito essa ideia de incorporados. Por quê? Os incorporados seriam aqueles que prestam serviço obrigatório. Então está faltando os militares de carreira, está faltando os militares dos estados, que são as forças policiais, os corpos de bombeiros militares. Então esse conceito é muito restrito, mas se cair numa eventual prova desse jeito, é assim que você vai assinalar. Prosseguindo. Equiparação a militar da ativa. Artigo 12. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal. Militar da reserva ou reformado. Artigo 13. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. A figura do assemelhado, artigo 21. Considera-se assemelhado o servidor efetivo ou não dos Ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina militar em virtude de lei ou regulamento. Essa figura do assemelhado é uma figura que já não existe mais. O servidor assemelhado não existe mais. Portanto, não se usa. Ele consta ainda no Código Penal Militar, mas é uma figura que já não se usa mais, não existe mais. Defeito de incorporação. Artigo 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Este instituto é para o incorporado e conscrito, ou seja, aquele que está em serviço, que presta serviço obrigatório, incorporado, conscrito. No defeito de incorporação, quando a pessoa ela vai prestar o serviço militar, ela engana, ela omite uma situação, seja arrimo de família, seja um problema de saúde, e ela entra e ela é incorporada às forças para prestar o serviço militar, se ela cometer algum crime, ocorrerá a aplicação da lei penal militar. Agora, se ele não, na hora de preencher o formulário, declarando tudo que lhe foi perguntado e lá ele constar que ele é arrimo de família ou ele teve algum problema de saúde, algo que o impeça a prestar o serviço militar, e ele constou na planilha dele na hora de preencher o formulário, e a administração não observou, aí então entende-se que a administração tinha conhecimento daquela situação, portanto não será aplicado a lei penal militar. É isso que está dizendo esse artigo 14. Defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Agora vamos entrar no artigo 9º, que trata das circunstâncias do crime militar. Então, primeiro, crimes militares em tempo de paz. Artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este Código, o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Os crimes militares próprios, que é o que trata o inciso 1º, são aqueles que só podem ser praticados por militares em razão da atividade por eles desempenhadas e que gozam de tipificação exclusiva na legislação penal militar. Então, o militar que comete crime tipificado exclusivamente na legislação penal, ele comete crime militar. Então, o militar que comete crime tipificado exclusivamente na legislação penal, ele comete crime militar. O artigo 9º
diz assim: consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2. Os crimes militares previstos neste Código, no Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal, quando praticados. Então aqui nós observamos que ele está dizendo os crimes praticados no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal. Então abrange tanto o Código Penal como as legislações penais existentes. Então ficou algo muito mais abrangente. Foi aqui que veio a alteração legislativa ocorrida em 2017. A linha A, por militar em situação de atividade ou assemelhado, lembra que a situação do assemelhado já não existe mais, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Então vamos ver aqui. Os crimes militares impróprios são aqueles que a conduta caracterizadora do delito está tipificada na lei penal militar, mas também se encontra caracterizada dentro do Código Penal comum. Então os crimes militares impróprios são aqueles que, além de ser tipificados no Código Penal militar, ainda encontram sua tipificação no Código Penal comum. E agora, com o advento da Lei 3.941 de 2017, acabou-se criando um outro tipo de crime, os crimes militares impropriamente comuns, que são aqueles que não estão no Código Penal Militar e somente na legislação comum, mas que em razão de uma das circunstâncias do artigo 9º acabam por ser crimes militares. A linha A, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Então, seria militar da ativa contra militar da ativa. Crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa, porque a figura do assemelhado não existe mais. Mas na sua prova, se vir escrito assemelhado, não vai estar errado, porque está trazendo a literalidade da lei. Crimes militares em tempo de paz, artigo 9º, consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal quando praticados. A linha B, inciso 2º, a linha B, por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva reformado, assemelhado ou civil. Aqui nós vamos observar então, é um militar da ativa cometendo crime militar em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou civil. Crime praticado por militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, praticado contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil, será então crime militar. Crimes militares em tempos de paz, artigo 9º, consideram-se crimes militares em tempo de paz, inciso 2º, os crimes militares previstos neste Código e os previstos na legislação penal quando praticados. A linha C, por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Então, militar em serviço, crime praticado por militar em serviço, atuando em razão da função ou em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, praticado contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ao civil, será crime militar. Crimes militares em tempo de paz, artigo 9º, consideram-se crimes militares em tempo de paz, inciso 2º, os crimes previstos neste Código, os previstos na legislação penal, quando praticados, a linha D, por militar durante o período de manobra ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Então, será crime militar quando o crime é praticado por militar em período de manobra ou exercício, praticado contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ao civil, então será caracterizado crime militar. Crimes militares em tempo de paz, mais uma vez o artigo 9º, consideram-se crimes militares em tempo de paz, inciso 2º, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados. A linha D, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa militar. Então seria a prática do crime militar por militar da ativa, praticado contra patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa militar, será crime militar. Se você até aqui nos acompanha e gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like.